Aleluia. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Glória a Deus. Que ambiente gostoso, irmãos. Que presença gloriosa do Espírito Santo entre nós. Eu sentado aqui, durante essas canções vinha refletindo a respeito da minha vida, da minha história. Há 20 anos atrás, quando a minha esposa, lá na faculdade, ela me apresentou esse Cristo Jesus. E o Senhor foi me relembrando um pouquinho da minha história, né, de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu louvo a Deus por estarmos aqui hoje, essa noite. E agradeço muito a Deus por uma dupla de irmãos, muito querido que conheci, que é a família Bandeira. Eu brinco que é o Bandeira 1 e o Bandeira 2. O Alessandro e o seu pai, nos conhecemos lá na Penha, em uma escola, enfim, em um tempo que estivemos juntos, compartilhando um tempo de mesa com o Senhor. E como isso é gostoso, a gente poder compartilhar isso e estar junto, e o Senhor proporcionar esse tempo de nós estarmos aqui hoje, essa noite. Agradeço ao pastor dessa igreja, pastor Marcos, obrigado, né, pela confiança de permitir que estejamos aqui hoje, trazendo a palavra. Obrigado, minha irmã. E agradecer também ao irmão Ricardo, né? Querido também do Senhor, abençoado do Senhor. Conversamos bastante também, né, sobre esse tempo hoje aqui, mas também, né, sobre aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? O meu dia a dia é colocar cabelinho nas pessoas. Eu sou cirurgião dermatológico, faço transplante capilar, e o meu dia a dia é colocar cabelo, né, nas pessoas. Eu sei que isso é uma profissão terrena, mas que tudo na nossa vida, irmãos, ela é espiritual. E cada paciente que entra ali dentro, cada homem que vai fazer a cirurgia ali, eu sempre brinco com o Cidinho. Muitas dessas canções aqui internacionais, aqui que estavam no fundo, no início do louvor, eu coloco lá. Eu oro pelos pacientes antes de começar a cirurgia. Eles escutam muito Fernandinho, né, bombando durante a cirurgia inteira, né? Então eu louvo a Deus por isso. E a gente vai surpreendendo, irmãos, com o que Deus vai fazendo através das nossas vidas, pela graça e pela misericórdia dEle. E eu queria agradecer de forma muito especial hoje aqui, irmãos, a uma pessoa também que está comigo aqui hoje. A minha esposa não pôde estar presente, nós somos coordenadores de casais ali em Pissarras, e foi feito um evento para as mulheres, né, parabenizar as mulheres, né, que foi ontem o dia especial delas também. Ela está lá no evento de casais, né, foi feito meio que em cima da hora. Ela não pôde vir. Eu tenho um filho abençoado, que é o Luca, de 10 anos de idade. E a Bíblia diz, irmãos, que há amigos mais chegados que irmãos. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Cidinho, que é um companheiro de fé, um amigo leal, que tem caminhado comigo ao longo desses 15 anos de conversão. 20 anos que eu conheci a Cristo, mas eu digo, né, mais fiel e mais leal do que um irmão. A minha avó, irmãos, de 92 anos de idade, ela mora comigo. Ela está passando um tempo na minha casa. E eu estava indo ministrar, minha esposa ministrar em Bombinhas no sábado. E eu no caminho tive a notícia de que a minha avó não estava bem em casa, e ela estava com Covid, a saturação dela estava caindo. E eu me preocupei, liguei imediatamente para minha irmã. Minha irmã estava no Parque Beto Carreiro, pertinho ali de Pissarras. E aí no primeiro momento a minha irmã disse assim: eu não posso ir lá porque eu vou pegar Covid. Imediatamente eu liguei para o irmão Cidinho e disse: Cidinho, tu pode me socorrer? Irmãos, ele não me perguntou nada. Ele não se preocupou com a saúde dele, com a saúde da esposa dele. Ele foi lá, fechou a loja da esposa. Saíram ambos, os dois, e foram até minha casa. Pegaram a minha avó, botaram ela dentro de um carro, que nós tínhamos que socorrer uma igreja ao qual íamos ministrar. E ele levou a minha avó, né, buscou, trouxe ela de volta. Então, irmãos, tem coisas que só a eternidade o Senhor nos recompensará. E eu louvo a Deus, né, por esse entendimento, né, que o Cidinho tem de lealdade. De servir é um dom, irmãos. Existem pessoas que têm o dom do socorro, de socorrer no momento da angústia, da dor, da necessidade. Que o Senhor te use, né, para socorrer muitas almas, muitas vidas que estão sedentas da palavra e do amor de Cristo Jesus. Amém? Cuide dos seus, cuide da sua família, em nome de Jesus. Amém? A palavra que nós vamos meditar aqui essa noite, irmãos, está no livro de Salmos. Salmos de número 40.
Já foi lido aqui crônicas, salmos, né? Deus falando a respeito de Davi. E essa noite o Senhor me trouxe algumas coisas para compartilhar com você, irmãos. Eu tenho meditado nessa palavra, eu tenho pensado. Hoje eu estava durante a cirurgia, eu estava com algumas mensagens para trazer aqui hoje. Durante a cirurgia, eu operando o paciente, eu conversando com Deus, disse: Senhor, o que queres que eu traga à tua igreja hoje, essa noite? O que eu posso te servir, Senhor, nessa noite com o teu povo? E o tema, na verdade, proposto está aqui: crescendo com Deus Pai. E eu pensei, como é que Deus gera crescimento em alguém? De que forma o Senhor pode fazer com que nós venhamos frutificar, produzir, dar fruto a Ele, ao Senhor? E aí o Senhor me trouxe a história da minha vida, e o Senhor me trouxe uma palavra somente. E é nessa palavra, em cima desse texto, que nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus aqui essa noite, que chama-se Santidade ao Senhor. Amém? Salmo de número 40. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: esperai com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés firmados sobre uma rocha, os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Amém? Só até aqui. A igreja pode sentar-se por bondade. Meus amados, quando a gente analisa um pouquinho da nossa história e da nossa vida com o Senhor, e eu lembrei desses 20 anos atrás, quando eu fechei os meus olhos em uma dessas canções, e o Senhor me remeteu a um local que eu fui levado pela minha esposa hoje. Antes ela era a minha amiga de turma, nós fazíamos trabalho juntos, estudávamos juntos. E eu não conhecia a Cristo, eu não conhecia ao Senhor, eu andava por um caminho distante, eu andava perdido, eu andava por caminhos tortuosos e distante de Deus e distante do Senhor, sem conhecer a Ele. Eu, um jovem triste, um homem que vivia em depressão, em pensar em tirar a sua própria vida. Eu sempre tive tudo dos meus pais. Eu sempre digo que eu tive uma infância, uma adolescência, aos quais meus pais sempre proporcionaram tudo para mim. Eu não posso dizer que eu tive ausência de provisão financeira dentro de casa, dentro do lar. Não faltou educação, não faltou estudos. Eu lembro de memórias até vindo aqui a Ilhota. Meu pai tinha uma fazenda aqui na beira da BR. Eu lembro de muitas vezes ali, naquela beira ali tinha um pé de jaca. Eu lembro que muitas vezes eu pegava ali jaca, eu comia com os meus pais. Mas dentro do meu lar, dentro da minha casa, sempre faltou Cristo Jesus. Eu cresci como homem, eu cresci, tive a oportunidade de estudar, me preparar, ser médico. Mas dentro do meu lar, irmãos, por parte do meu pai, eu nunca tive uma provisão espiritual. Eu nunca fui, na verdade, ensinado pelo meu pai, dentro da minha casa, dentro do meu lar, a crescer conhecendo a Deus e a Jesus. Mas dentro desse lar, o meu pai, por ele não ter tido um pai, ele perdeu seu pai muito cedo, ele sempre quis demonstrar o amor dele com a sua família, com os seus filhos, sempre dando tudo. O meu pai sempre deu tudo para mim. Meu pai não negava nada, ele sempre foi um pai, na verdade, que nunca me abraçou, ele nunca demonstrou carinho, afeto, mas a forma de ele amar os seus filhos era dando aquilo que ele não tinha recebido, e ele achava que provendo as necessidades físicas, ou seja, a faculdade, as oportunidades, carro, eu cresceria também
em Deus. E assim eu cresci dessa forma, e aos 16 para 17 anos de idade fui morar sozinho na cidade de Florianópolis. Lá me preparei, lá estudei, lá decidi que queria ser médico, queria fazer medicina. Eu lembro que eu estudei, me dediquei muito, e aos 17 anos de idade passei no vestibular, em uma cidade chamada Presidente Prudente. Nós morávamos em Itajaí, aqui no bairro de Cabeçudas, e eu nunca fui distante do meu pai, eu nunca fui distante da minha mãe. Eu sempre fui um filho muito carinhoso, eu sempre busquei com a minha mãe ter um relacionamento muito próximo. Eu sempre fui o filho que tentou, na verdade, desenvolver esse relacionamento com os pais, mas eu não conseguia, eu não tinha, na verdade, algo dentro de mim. Eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade. Indo morar longe agora da minha família, longe dos meus pais. Todos nós sabemos o que um ambiente universitário ele proporciona. E eu morando lá no interior de São Paulo, eu era um bom aluno, eu me dedicava, eu estudava, mas logo cedo eu comecei a ter contato com tudo aquilo hoje que o mundo oferece. Jovem em uma universidade, em uma faculdade, sendo sustentado pelos meus pais com dinheiro à disposição, eu começo a participar de muitas festas, e festas que eram regadas a muito álcool, bebida, prostituição. Eu passei um ano lá em São Paulo e retornei depois de um ano aqui para a Universidade do Vale do Itajaí, já para os 18, 19 anos de idade, ao convívio novamente com os meus pais. Eu digo para vocês, irmãos, que esse retorno para casa, ao convívio com os meus pais, foi talvez um dos momentos mais dolorosos, difíceis da história da minha vida. Aquele jovem que procurava amar, que procurava demonstrar carinho pelos seus pais, havia se tornado um jovem agora independente, 2 anos distante da sua família, novos amigos, novas companhias, novos hábitos. E eu voltando a morar agora com os meus pais, eles haviam vendido a casa lá em Cabeçudas, eu agora morava em Balneário Camboriú, em um apartamento de frente para o mar, carro à disposição na faculdade, dinheiro à disposição, mas eu não era feliz. Eu lembro que quando eu voltava dessas festas, dessas noites, dessas baladas agitadas, eu me encontrava sozinho lá dentro do meu quarto. Eu chegava muitas vezes aos domingos, principalmente pela manhã, me trancava no quarto, chegava muitas vezes lá pelas 6, 7 horas da manhã, minha mãe me acordava logo cedo pela manhã, me chamava para que nós fôssemos a Blumenau, meus irmãos faziam medicina, os dois, na FUB em Blumenau, e ela batia no meu quarto e dizia: Dinho, vamos conosco, vamos passar um tempo em família, vamos juntos. E eu dizia: não mãe, vão vocês, me deixem aqui. Eles iam, passavam um dia com os meus irmãos, aproveitavam, e eu ficava sozinho, acordava lá em casa 3, 4 horas da tarde, almoçava sozinho, ligava muitas vezes para os meus pais e dizia para eles: pai, que horas vocês vão chegar? Mas ao mesmo tempo em que eu queria que eles se aproximassem de mim, eu me isolava e me afastava. Eu ficava isolado, muitas vezes trancado dentro do quarto. À noite, quando ia chegando para mim, irmãos, o anoitecer, a luz escura, a escuridão, vinha um vazio tão grande na minha alma, vinha uma angústia tão grande, e eu queria sair para buscar, ser feliz. Eu queria procurar esses meus amigos e companheiros de festas. Eu muitas vezes comprava uma bebida e ficava sozinho na frente do computador, me embriagando, e lá na internet até altas horas da noite, para que eu saísse de casa e criasse coragem, fosse buscar uma felicidade que eu nunca encontrava. Eu me lembro em um dia que eu subi lá na cobertura do prédio ao qual nós morávamos em Balneário Camboriú, e lá eu fiquei olhando toda aquela beleza, todo aquele mar, tudo aquilo que Deus havia criado, e aquela angústia, aquela dor dentro do coração. E eu lembro que quantas vezes eu pensei: se eu me jogar daqui de cima, vai passar essa angústia? Se eu me jogar daqui, essa dor vai passar? E assim eu segui, irmãos, durante a minha faculdade de medicina. Assim eu segui buscando uma vida de uma forma errada, não conhecendo a Deus e não conhecendo ao Senhor, criando um ambiente insustentável dentro da minha casa e dentro do meu lar. Um filho rebelde, um filho que desonrava os pais. Vocês imaginem um filho sendo criado por um pai e por uma mãe, um pai dando tudo, o suor, um homem respeitado perante a sociedade, um homem digno, ao qual eu nunca vi o meu pai tratando a minha mãe de uma forma leviana dentro de casa. Eu nunca vi o meu pai se embriagando, eu nunca vi o meu pai falando de mulheres. Sempre foi um homem respeitado pelas pessoas, pela sociedade. Eu tive princípios morais que foram passados dentro de casa.
Mas diante dos meus momentos de angústia, de dor, enquanto jovem, enquanto criança, enquanto adolescente, diante das frustrações que a vida iam apresentando para mim, eu nunca tive um pai que falasse de Deus para mim, eu nunca tive um pai que dobrasse os joelhos diante de mim ou ao meu lado e falasse: meu filho, existe um Deus, existe alguém que pode nos ajudar. E assim eu cresci distante do meu pai, em um relacionamento distante, em que eu não entendia muito bem o que era amor e o que era esse tipo de sentimento. E dessa forma, vivendo desse jeito, eu conheci na verdade a Rosângela. Eu digo, irmãos, existe uma palavra no livro de Provérbios que diz que o coração do homem propõe o seu caminho, mas é Deus quem guia e dirige os nossos passos. Na faculdade eu conheci a Rosângela estudando, fazendo alguns trabalhos juntos, e no início nós éramos amigos, e eu lembro que ela tinha, na verdade, dentro do coração dela, um amor tão grande por Deus. Era algo que é nato na vida dela. Ela é uma evangelista, ela é uma ganhadora de almas. Ela não é aquela mulher que sobe no púlpito, ela não é aquela mulher, né, que sai pregando as pessoas, as multidões, diante das pessoas, mas quando ela está lá sozinha, quando ela está lá no consultório, quando ela está lá com as mulheres, com as pessoas às quais ela atende, quando ela está lá com a minha avó de 92 anos de idade, quando eu chego às 11, 11h30 da noite, ela está lá pregando, ela está lá falando do amor de Jesus, ela está lá discipulando. E foi assim, com esse amor por Cristo, que ela um dia me fez um convite para que eu fosse a uma igreja evangélica lá em Balneário Camboriú. E eu lembro que eu cheguei naquele local, irmãos, como um local como esse, mas naquele tempo não era toda essa tecnologia, era na transparência, era naquela projeção que era escrita a letrinha na mão. E eu lembro que aquelas canções, irmãos, aquele grupo cantando, eu lembro que eu era um jovem que eu não chorava, eu era um jovem que eu não manifestava mais sentimentos. Eu comecei, ao longo do tempo, a ficar muito duro de coração. Eu comecei a não perdoar mais as pessoas, eu comecei a guardar mágoa, eu comecei a guardar rancor, comecei a me tornar uma pessoa dura, e eu não chorava mais. E aquilo me preocupava, porque eu sempre fui um chorão. Quem me viu aqui, quando eu dobrei o joelho, eu chorei durante as canções, porque eu me alegro, a minha alma e o meu espírito se alegram no Senhor. Mas aquela época, ainda era uma alma somente cansada, era um espírito que estava morto, mas uma alma que cansada, ansiando e desejando por algo que não sabia, mas que queria encontrar. E assim, irmãos, quando eu cheguei naquela igreja, naquele local, há 20 anos atrás, alguns cultos depois, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu reconhecia o Senhor como meu único e verdadeiro Salvador. Eu entendi que existia um plano. Foi falado a respeito desse Jesus que hoje eu conheço, que estou buscando conhecer e crescer na graça dEle todos os dias. Mas, meus irmãos, eu não tomei uma decisão de realmente me converter, de mudar de rumo e de me regenerar completamente. Eu voltei a praticar os mesmos erros. Eu não casei com a minha esposa. Nós morávamos juntos. Eu simplesmente peguei uma muda de roupa que eu tinha lá na minha casa em Balneário Camboriú e eu fui para a casa dela de uma forma errada. Eu abandonei os meus pais e fui morar de uma forma errada, e nós iniciamos um relacionamento de uma forma errada e pagamos um preço, uma consequência pelos erros praticados. Foram 5 anos, irmãos, de um início de um relacionamento que parecia somente amor, mas com o passar dos meses, toda aquela frustração que eu tinha, todo aquele abuso que eu havia sofrido ao longo dos anos, tanto emocional como também sendo abusado em outras esferas, me isolava e me prendia ao ponto de eu não conseguir entender que existia um Deus, e que eu era filho, e que eu tinha um pai. E ao longo de muitos anos, irmãos, eu fiquei preso, debaixo, na verdade, de uma falta de uma decisão e de um posicionamento meu diante de Deus, que trouxe sérias consequências. Eu transferi somente as frustrações que eu tinha lá na minha casa. Aquele Geraldinho, filho da dona Joana, de seu Geraldo, aquele gordinho que era cheio de complexos, cheio de frustrações, ele simplesmente saiu de um local e foi para outro, e transferiu os problemas para uma outra pessoa. Eu percebi que eu era um homem extremamente ciumento, doentio, achava que a Rosângela era uma posse minha, uma propriedade minha,
que eu manipulava ela e ela tinha que fazer todas as coisas que eu desejava. Eu me tornei um abusador emocional e espiritual também da minha esposa. E durante anos, na verdade, eu impedi ela de fluir em Cristo Jesus. E ela somente se isolava, se fechava. Muitas vezes ela sofria sozinha, sofria calada. Ela conversava com Deus e ela dizia: Deus, hoje eu sou médica, eu tenho a minha profissão, mas por que tu não me deste uma família, Senhor? E ela disse que era um silêncio profundo. E ao longo de 5 anos, irmãos, nós vivemos debaixo de um tempo triste, um tempo difícil. Um tempo ao qual eu e ela não havíamos tomado uma decisão de realmente nos regenerarmos e mudarmos a nossa velha vida de pecado. Permanecemos assim, nos formamos médicos, fomos morar em Barra Velha. E chegou um tempo, irmãos, ano de 2007, que a minha esposa foi procurar o nosso pastor e disse para o nosso pastor: pastor, eu não quero mais viver com o Geraldo. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Esse homem não vai mudar mais. Eu queria a ajuda de vocês porque eu não vejo mais o meu futuro junto com ele. Meu pastor, pastora Mauri, olhou para Rosângela juntamente com a minha pastora e disse assim: Rosângela, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, mas nós vamos fazer um propósito de oração de 30 dias. Ou Deus muda a vida do Geraldo, ou Deus transforma ele, ou Deus afasta ele da tua vida, ou vamos orar e, se for da vontade de Deus, Deus recolhe e leva ele. A opção dela, irmãos, o que ela desejava era que Deus me recolhesse. Tamanho sofrimento, tamanha angústia, tamanha dor. Todos os dias eram dias de discussão, de ofensas e palavras lançadas que feriam, que machucavam, que doíam. Mas o que eu vi na Rosângela sempre, irmãos, foi algo chamado perseverança. A capacidade de não desistir diante das dificuldades, de acreditar em uma palavra de Deus, em buscar uma direção, em buscar no Senhor, em oração, em entrega, e na palavra. E naquele dia, irmãos, ela pegou essa profecia que havia sido lançada sobre as nossas vidas, ela ligou o despertador dela, e avivou nela uma esperança firme, que fez com que nós estivéssemos hoje vivendo o que nós estamos vivendo em Deus. Ela começou a orar, ela começou a buscar Deus, ela começou a se fortalecer. Ela não me chamou para esse propósito de oração, ela só trancava-se no quarto dela. Eu via que ela estava orando, eu via que ela estava buscando a Deus, e muitas vezes eu ia lá ainda querendo incomodar ela, mas ela começou a se fortalecer. Ela começou a não dar ouvidos às minhas provocações. Ela começou a mortificar a carne. Ela começou a administrar mansidão, equilíbrio, domínio próprio, aquilo que nós sabemos que é virtude, e só vem crescendo nele, em Cristo Jesus. Os dias começaram a se passar, passaram-se 10 dias, 15 dias, 20 dias, 28 dias se passaram, estava tudo caminhando bem. De repente, irmãos, a última investida do nosso adversário veio sobre as nossas vidas. Chegou uma situação em que a minha sogra chegou até a minha casa. Eu estava no apartamento ao qual nós morávamos em Barra Velha, e eu era muito autoritário, as coisas tinham que ser só do meu jeito. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu era muito orgulhoso. E eu achava que aquele território era o meu território, e ninguém podia opinar na minha casa. E de repente a minha sogra, a dona Lourdes, 1,80 m de altura, italiana, com uma fala mansa, ela entrou na nossa casa. A Rosângela abriu a porta, ela chegou até o meu quarto, e ela começou a trazer algumas palavras para mim, começou a dizer que eu era errado, e que eu estava tratando mal a família, e que eu estava fazendo coisas erradas. E eu fui ouvindo tudo aquilo, e de repente, irmãos, eu explodi. Aconteceu uma briga terrível, aconteceu na verdade um escândalo, uma vergonha. Eu praticamente lançando a minha sogra de escada abaixo, falando palavras terríveis para ela. Minha esposa hoje, a Rosângela, vendo tudo aquilo, ela pensou: acabou. Essa é a resposta de Deus. Esse homem não vai mudar, ele não vai tomar um posicionamento diante de Deus, a nossa história está terminada. Ela foi ao quarto, irmãos, e vocês imaginem uma pessoa morta diante de vocês, aos prantos, em choro e lágrimas. Irmãos, eu digo para vocês, eu fazia tudo aquilo, e eu me arrependia na sequência.
Eu pedia perdão, mas eu não mudava. Eu, por mais que estivesse 5 anos dentro da igreja, eu nunca verdadeiramente dobrei os meus joelhos e conversei verdadeiramente com Deus. Eu lembro que eu cheguei diante da Rosângela, eu disse: Rosângela, eu queria que tu me desse mais uma chance, que tu me perdoasse, mas que eu e você tomássemos uma decisão hoje aqui, de orarmos durante 60 dias, eu e você, e eu creio que Deus vai mudar a história da minha vida. Irmãos, era essa a oportunidade que Deus estava esperando ao longo de 5 anos. Eu lembro, irmãos, que eu havia ganhado uma Bíblia de um pastor, que foi meu pastor durante anos, 13 anos em Barra Velha depois, e esse pastor disse assim: Geraldo, sabe o que tu faz? Lê o livro de Provérbios, 1 capítulo por dia. Eu lembro que eu fechava a porta do meu quarto, em um local lá do quarto de visitas, e eu abri a Bíblia e comecei a ler o livro de Provérbios. E eu lembro, irmãos, que as lágrimas que não vinham e que não existiam mais começaram a vir. Eu lembro que aquela palavra, aquela sabedoria, aquele ensinamento deixado por Deus através da vida de Salomão começou a entrar na minha alma, começou a entrar no meu espírito. E eu lembro que eu chorava, e Deus começou a falar comigo. Eu comecei a entender, eu comecei a buscar aquela sabedoria e comecei a pedir a Deus que Deus me mostrasse o que era temer a Ele e o que eu precisava fazer para arrancar toda aquela tristeza, toda aquela dor, todos aqueles complexos, toda aquela maldade que estava dentro do meu coração, toda aquela frustração. Eu comecei a pedir para que Deus me sondasse e arrancasse verdadeiramente tudo que fazia com que eu não fosse uma pessoa feliz. E eu me lembro, irmãos, que eu falei e conversei com Deus. Eu digo para as pessoas coisas que só eu e Deus sabiam da história da minha vida, atitudes, locais que eu havia frequentado, pessoas que eu havia ferido, práticas horríveis aos quais eu havia praticado ao longo da minha caminhada, coisas que só eu e Deus sabiam. Eu comecei a conversar com Ele. Eu me lembro, irmãos, que Deus começou a colocar dentro do meu coração um sentimento profundo de arrependimento. Eu comecei, na verdade, a sentir verdadeiramente o que era a dor do arrependimento verdadeiro. Porque antes eu fazia as coisas, pedia perdão, mas passava um dia, 2, eu voltava a fazer as mesmas coisas. Eu não mudava, eu não tinha uma atitude de mudança. E é exatamente aqui nesse ponto, irmãos, que abre-se essa palavra do Senhor. Eu queria deixar para você hoje aqui essa mensagem, porque para crescermos em Cristo Jesus, para crescermos com o Senhor, é necessário passarmos pelo verdadeiro arrependimento, é necessário passarmos pelo novo nascimento, é necessário confessarmos e deixarmos diante do Senhor verdadeiramente. Durante 5 anos eu não havia confessado ao Senhor verdadeiramente tudo aquilo que eu havia praticado, todas as coisas que eu havia feito, todas as pessoas que eu havia ferido e magoado. Mas agora eu estava diante do Senhor com um coração sincero, com um coração verdadeiro, arrependido diante de Deus. E Deus começou a colocar um sentimento de amor, irmãos, dentro do meu coração, ao ponto de eu chegar diante das pessoas e só chorar. Eu chegar diante da Rosângela e só chorar. Eu chegava num culto, numa reunião, olhava para minha esposa, eu só chorava. Eu olhava para ela e era um arrependimento tão grande dentro do meu coração. Eu olhava para ela frente a frente, eu dizia: Rosângela, me perdoa. Rosângela, me perdoa. Eu dizia: Rosângela, me perdoa. Ela olhava para mim, irmãos, e ela dizia assim: Geraldo, para de me pedir perdão. Para, eu já te perdoei. Mas eu queria ouvir aquilo. Porque quando é sincero, irmãos, quando é verdadeiro, dói profundamente na nossa alma. Dói. E o Senhor estava me lavando, o Senhor estava me purificando, o Senhor estava começando a me mostrar o caminho ao qual eu tinha que começar a praticar. Eu comecei a me afastar, irmão, das pessoas, eu comecei a me afastar das más companhias. Eu gostava muito daquela galera do futebol, eu gostava muito daquela rodinha, dos assuntos levianos, daquela conversa impura. Eu gostava muito dessas coisas. Eu era um fumante, eu gostava de beber socialmente, eu mentia de vez em quando, eu gostava de consultar algumas pornografias.
Eu era um homem que não perdoava, eu era um homem amargurado. Mas agora o Senhor havia colocado dentro do meu coração um outro sentimento. Eu comecei a entender o que era o temor do Senhor, e eu comecei a me afastar de tudo aquilo que me afastava dele. Eu comecei a renunciar a tudo isso. E eu lembro que eu usava, irmãos, aquela primeira oração que nós aprendemos, e essa oração é valiosa, essa oração tem poder, essa oração faz com que nós venhamos crescer em Cristo Jesus, na graça. Quando eu passava por uma situação de perigo ou iminente, ou uma situação que me levasse à tentação, e eu fosse pecar, eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. E era todos os dias: o sangue de Jesus tem poder. Andava na rua, uma situação de perigo, o sangue de Jesus tem poder. Vinha uma situação de iminência de perigo, o sangue de Jesus tem poder. E o Senhor começou a me lavar, o Senhor começou a renovar minha mente, o Senhor começou a renovar o meu entendimento. E eu lembro, irmãos, que não foi fácil. Foram 5 anos brincando com Deus, foram 5 anos dentro da igreja brincando com o Senhor. Nós não éramos casados, estávamos em pecado de fornicação, estávamos cometendo atos gravíssimos diante de Deus, nada dava certo. Ganhávamos bem, éramos bem remunerados como médicos, mas o dinheiro ia embora, era um saquetel furado. Como a própria palavra, o profeta Ageu diz, é um saco furado, porque não existia propósito, não existia aliança no Senhor, não era uma só carne, eram vidas, na verdade, independentes e que precisavam de um alinhamento e de um firmamento no Senhor. Mas dia após dia, o Senhor foi me renovando. Eu lembro, irmãos, que eu não conseguia dormir. Eu levantava de madrugada, a Rosana dizia: Geraldo, o que tu vai fazer? Eu digo: eu vou orar, eu vou conversar com Deus. Eu ia para o trabalho pela manhã cedo, trabalhava naquele posto lá, onde eu te conheci. E eu lembro que eu chegava, irmãos, eu ia com a Bíblia na mão. Entre uma consulta e outra, eu ia para o banheiro, eu dobrava os meus joelhos. Há 15 anos atrás, eu dizia: Deus, por que está tão difícil agora? Agora que eu estou te buscando, agora que eu estou querendo te conhecer, por que está vindo uma tristeza aqui dentro do meu coração? Por que está difícil de eu caminhar, Senhor? Eu estou negando a mentira, eu estou negando a prostituição, eu estou negando e renunciando à bebida agora, Senhor, mas por que eu estou com esse sentimento de tristeza? Eu pensei que eu estava com depressão, irmãos, fui lá, comprei, veio a Faxina, Frontal, comecei a tomar, pensei: eu estou com depressão, essa tristeza, eu nunca, agora de ser médico e tal, não tinha tristeza, mas agora estou triste. E eu dobrava os meus joelhos, irmãos, e muitas vezes a minha esposa, logo cedo pela manhã, quando eu falava para ela que eu estava querendo ficar em casa, que eu queria pensar em só ficar ali, eu não estava me sentindo bem, ela levantava as mãos sobre mim e dizia: você vai trabalhar em nome de Jesus, o Senhor vai te fortalecer. E ela estava ali ao meu lado, junto comigo, caminhando junto comigo. E assim eu fui seguindo, irmãos. E eu me lembro que nesses 60 dias, em uma noite, o Senhor me levou a palavra dele, ao livro de Deuteronômio. E o Senhor disse assim para mim, há 15 anos atrás: Geraldo, eu vou te dar tudo aquilo que o teu coração deseja. Eu vou te dar tudo aquilo que tu queres sobre a tua vida. Mas eu só vou te falar uma coisa: o dia que tu se afastares um pouquinho da minha presença, tu vais sentir o meu toque. Irmãos, durante 60 dias, eu passei pelo vale da sombra da morte. O Senhor me levou àquele texto em Deuteronômio que diz: e te lembrarás pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou por esse deserto, por esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para ver o que está dentro do teu coração, se tu guardarias os mandamentos do Senhor ou não. Meus irmãos, eu ia a um culto em Navegantes. Eu lembro que ali, descendo na Penha, depois daquela rótula do Beto Carreiro, tinha uma frase em cima de uma casa, lá hoje não dá para ver direito, porque eu acho que as árvores estão tampando, e que estava escrito: Jesus voltará. E eu lembro que eu passava ali, e eu perguntava para Deus a todo momento: Senhor, quando é que vai passar essa angústia? Senhor, quando é que vai passar essa dor dentro do meu coração? Deus, tira isso, alivia isso da minha alma, do meu espírito. E aquela sensação permanecia. E eu lembro que aquela tarde, eu passando por aquele local, ouvindo um hino, uma canção no carro,
Eu passei por aquele local, irmãos, e eu comecei a orar, eu comecei a sentir a presença de Deus. Irmãos, e naquela tarde, há 15 anos atrás, a paz do Consolador e da presença do Espírito Santo encheu a minha alma e o meu espírito, ao ponto de eu sentir essa presença de Deus gloriosa até hoje sobre a minha vida e a minha casa. E assim seguimos, irmãos, porque não estava certo, tinha que regularizar muitas coisas, tinha muita coisa errada. Cheguei para minha esposa e disse: Rosângela, agora a gente vai mudar. Nós estamos errados, estamos em pecado de fornicação. Nós fizemos tudo errado até aqui, mas agora a gente entendeu. Agora nós nos arrependemos verdadeiramente, nós confessamos, nós deixamos, e daqui para frente tem que ser diferente. Nós temos que casar diante dos homens, nós precisamos casar diante de Deus. Meus irmãos, nós fizemos um voto de aliança diante do Senhor, e nós permanecermos meses em mantermos a questão da intimidade, e nos preservamos. Nós ficamos meses sem termos a nossa vida de intimidade conjugal, nos preparando para chegar diante do Senhor de uma forma sincera e verdadeira. Marcamos o nosso casamento no civil, marcamos o nosso casamento no religioso, chegamos diante de Deus de uma forma correta. Foi ministrado por parte de um ministro do Senhor a bênção de Deus sobre as nossas vidas, e o Senhor blindou o nosso casamento, esse compartimento, nessa área, na área sexual, na questão da intimidade. E eu poder afirmar para vocês, diante de Deus e diante do Senhor, que eu tenho me preservado todos os dias pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus, a minha esposa. E assim casamos, assim seguimos, assim permanecemos, buscando a Deus, buscando ao Senhor. Irmãos, dentro desses 60 dias o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Foi uma experiência única, dentro daquele mesmo quarto, diante da mesma palavra dele, fiel e verdadeira. Diante das promessas, ele cumpriu essa promessa sobre a minha vida. A partir daquele dia, irmãos, eu não pensei duas vezes. Eu comecei a buscar a Deus. Eu não conhecia a Deus, não conhecia o Senhor. Eu fui lá e me matriculei na igreja. Eu disse: eu quero estudar a palavra. Entrei no curso de teologia, comecei a buscar a palavra do Senhor. Trabalhava, irmãos, eu rodei aqui, quase toda essa região aqui, trabalhei, lá em Araquari, trabalhei em Barra Velha, trabalhava em Pissarra, trabalhava na Penha, Navegantes, Gaspar, Indaial, Timbó, Camboriú. Batalhei muito como médico, como profissional. Chegava muitas vezes cansado e muitas vezes dormindo lá nas aulas de teologia, o corpo cansado, mas eu havia feito um propósito com o Senhor: Senhor, eu quero a Tua palavra, eu quero buscar o Teu ensinamento, eu quero buscar os Teus ensinos. E assim o Senhor foi mortificando, irmãos, assim o Senhor foi nos limpando. Aquele dinheiro que antes não prosperava, as coisas que antes não davam certas, começaram agora a dar certo. O Senhor começou a nos abençoar, o Senhor começou a nos prosperar. Tinha os desejos de montar uma clínica, de ter uma estrutura legal, que pessoas trabalhassem junto conosco. E assim o Senhor foi preparando cada detalhe, cada momento, cada local, desde a compra do terreno, desde a construção da clínica. O Senhor foi se encarregando, irmãos, de cada detalhe das nossas vidas. E tudo sempre foi feito com oração, tudo foi feito sempre com o direcionamento da palavra. O verdadeiro crescimento, o verdadeiro avivamento vem através da palavra. É a palavra, é ela quem vai gerar crescimento, é ela quem vai gerar vida, é ela quem vai gerar esperança. E foi através da palavra que eu fui sendo liberto. Eu me lembro do primeiro dia que o pastor disse: Geraldo, vai dar uma palavra. Geraldo, fica lá, Geraldo, agora como porteiro. Geraldo, fica lá agora como secretário da escola dominical. Geraldo, agora isso, Geraldo, agora aquilo. E eu lembro que o primeiro dia que ele olhou para mim e disse assim: Geraldo, tu vai estudar, porque agora tu está preparado para dar aula de teologia. Eu disse: mas eu, pastor, já. Eu disse: sim, você vai dar aula de teologia. Era o livro dos profetas menores. A Rosângela estava grávida para ganhar neném. Eu tinha que estudar em uma semana todos os profetas menores. Saí comprando livros, materiais, Bíblia. Comecei a estudar, fazer os meus resumos, buscar a Deus. Meu filho nasceu. Meu filho ficou doente, precisou ficar internado, teve icterícia, quase teve um comprometimento cerebral. Foi lá para o hospital internado, e eu tendo que dar aula de teologia no outro dia.
com os profetas menores, eu sentado 3 horas da manhã, a minha esposa deitada numa maca, o meu filho ali, recebendo a luz, para baixar a icterícia. Eu disse, mas eu vou continuar, Senhor, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada. E assim, irmãos, Deus foi nos fortalecendo, assim Deus foi nos enchendo, assim Deus foi nos curando, nos abençoando. A Rosângela teve um aborto, foi difícil, antes de ter o Luca, já estava preocupada, já estava ficando mais velhinha, e não conseguia engravidar, toda, fluxo menstrual descia, ela chorava, o nosso filho não vinha, e aí ela chorava, ela sofria, e aí um dia ela foi em uma ministração, e Deus usou uma profeta de Deus, e disse, Rosângela, a partir dos próximos ciclos menstruais, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer diferente, você não vai chorar, quando a tua menstruação descer, você vai dizer, glória a Deus, glória a Deus. Ela começou a praticar esse glória a Deus, e aí um dia eu fui convidado para ministrar lá em Timbó, irmãos, vejam o cuidado de Deus conosco, veja como que Deus move as coisas, como que Deus vai nos ensinando e nos mostrando. Eu fui ministrar em Timbó, e lá tinha um pastor do Rio de Janeiro, que estava lá assistindo a ministração, e eu durante a ministração falei que eu tinha tido, a minha esposa tinha tido um aborto, e nós estávamos passando por esse momento difícil, e aí aquele homem, irmãos, no final da ministração, chegou para mim e disse assim, olha Geraldo, enquanto você ministrava, o Senhor tocou no meu coração, e eu queria fazer um desafio para você de oração, vamos orar durante 7 dias, você vai orar na sua casa, eu vou orar na minha, e no 7º dia, você vai impor as mãos sobre a sua esposa com a autoridade de Deus, você vai ministrar com a autoridade de Deus, que Deus poderá abrir o ventre da sua esposa, e ela vai ter filho, ela vai gerar, e Deus vai cumprir essa promessa sobre a vida de vocês. Nós oramos durante 7 dias, eu lembro que estávamos lá em Taió, era dia de Natal na casa do meu sogro, eu orando juntamente com a minha esposa, na sequência fomos viajar, fizemos uma viagem, e ali no início de janeiro, a Rosângela estava grávida do Luca, no mês seguinte. Sabe o que é isso, irmãos? É fé, é a certeza daquilo que você não vê, mas que você espera nele, porque é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem gera a vida, é Ele quem entrega na hora certa, no momento certo, aquilo que nós precisamos e necessitamos, e nós não podemos deixar com que essa viva esperança venha morrer dentro de nós. As promessas estavam por se cumprir, mas o Senhor esperava ao longo de 5 anos um posicionamento. Quando Deus disse e falou a Davi, irmãos, nós sabemos que Davi errou, Davi pecou, Davi adulterou, mas o que existia dentro de Davi, o que era? Um coração arrependido, um homem que clamava e quando se arrependia rasgava a sua alma, o seu espírito com um coração verdadeiro e arrependido, e ele pedia para Deus, Deus renova a minha mente, dá um espírito agora reto, quebrantado diante da tua presença. E aí quando ele escreve esse salmo aqui, irmãos, ele dá exatamente esse exemplo do primeiro posicionamento que nós precisamos ter para crescer em Cristo, porque nós só vamos crescer verdadeiramente em Cristo se nós firmarmos os nossos pés na rocha que é Ele. O salmista diz aqui, olha, eu firmei os meus pés sobre a rocha. Sabe o que significa isso? Esse é o primeiro passo rumo ao processo da salvação, porque a gente fala tanto em salvação, a gente fala tanto em ganhar almas para Cristo Jesus, nós pregamos um avivamento, cremos no preparar desse caminho, ministramos isso, sim, essa verdade, mas a nossa vida cristã não para por aí, irmãos, porque se fosse assim, o Senhor viria aqui, como veio e como está aqui hoje nessa igreja, nessa noite, salvaria um monte de pessoas e recolheria essas pessoas imediatamente ao céu, mas o Senhor está agora gerando nesse dia, nesse chamamento, aqui específico agora, inicial, uma nova vida que precisa crescer, que precisa frutificar, que precisa dar fruto, que precisa dar testemunho, e eu e você precisamos viver essa viva esperança, porque não adianta viver de palavras, de obras, mas é em verdade. João disse isso, filhinhos, não amemos de palavras, mas em obras e em verdades de Cristo Jesus. Então o primeiro posicionamento é esse, o primeiro passo
rumo a uma mudança e um crescimento da santificação. O aspecto da santificação, irmãos, ela é posicional, é aqui, ó. O Senhor, quando nós tomamos a verdadeira decisão, nos arrependemos verdadeiramente e deixamos a nossa vida de pecado, Ele nos coloca em uma posição, e essa posição chama-se posição de santo. Santo, o Senhor nos colocou, o Senhor te colocou nessa posição, é posição de santo. Santo agora livre do pecado, agora nova criatura em Cristo Jesus, agora sendo chamado de filho, agora nós temos um Pai, agora nós temos aonde socorrer, agora nós temos quem nos ensina, agora nós temos quem nos cura, quem nos liberta, e quem realmente vai dar o verdadeiro crescimento, é Ele, é Cristo Jesus. Então o primeiro aspecto da santificação, irmãos, ela é posicional, é posição de santo. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu gostava de alguma coisa que me envolvia, me levava ao pecado, eu não posso mais praticar. Só que o que acontece, irmãos, é que muitas vezes muitas pessoas estão caminhando dentro da igreja, e até são bons frequentadores, são assíduos nos cultos, até dizimam, até ofertam, até entendem que é necessário investir nos projetos aos quais o Senhor chamou e direcionou ao anjo da igreja. Até são boas pessoas, mas existem algumas áreas aos quais elas não querem se santificar, aos quais elas não querem mudar, aos quais as impurezas, as sujeiras, elas ficam escondidas. É como se a gente escondesse algumas coisas mesmo debaixo do tapete e deixasse ali e a gente mantivesse a nossa vida. Nós chegamos aqui no culto, nós glorificamos a Deus, nós cantamos, nós clamamos, nós choramos, mas essas sujeiras, esse compartimento, ele está lá guardadinho. E sabe qual que é um desses compartimentos, irmãos, aos quais muitas vezes a gente fica preso? Eu não vou nem falar da área sexual, porque a área sexual é uma delas, que muitas vezes está escondida. Os adultérios, as prostituições, e toda e qualquer porneia ou ato de imoralidade sexual que o Senhor condena. Mas se existe uma área aos quais nós, crentes, salvos em Cristo Jesus, muitas vezes não queremos nos santificar e escondemos embaixo do tapete, sabe qual que é? É a área financeira. Lembram bem da história de Ananias e Safira? Daquele casal que brincou com Deus e escondeu de Deus uma verdade, e que o Senhor imediatamente os fulminou com sentença de morte. Muitas vezes a gente não quer mexer no nosso bolso, muitas vezes a gente acha que nós servimos a Deus, mas no final das contas nós estamos estabelecendo outras prioridades para as nossas vidas. Nós temos outra lista de prioridades nas nossas vidas. Muitas vezes nós dizemos que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa lista de prioridades, mas o relegamos a posições menos importantes na nossa lista de prioridade. E aí somos sonegadores de impostos, e aí fazemos coisas erradas, não entregamos aquilo que é digno do Senhor, não dizimamos, não primiciamos, enfim, o nosso coração, muitas vezes ele é enganoso. Então a palavra, o Mestre Jesus disse, que a gente tem que cuidar muito com o nosso coração, porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E eu me lembro, irmãos, que um dia eu fui liberto dessa área. Eu era um bom servo de Deus, eu era fiel à minha esposa, temente a Deus, participava dos cultos, ministrava, pregava, falava do amor de Jesus para as pessoas, temente a Deus, caminhando com o Senhor, mas na área financeira era algo que mexia comigo. Eu sempre me justificava e dizia, mas o governo é corrupto, existe muita corrupção, as pessoas fazem coisas erradas, a gente não tem que dar imposto, a gente não tem que fazer as coisas certas. Sempre fui fiel dizimista, fiel ofertante, mas a questão dos impostos para mim sempre foi algo que sempre mexeu muito comigo. Nós sempre tivemos a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas irmãos, existia um buraquinho aberto na nossa área financeira. E aí, quando existe um buraco aberto, um compartimento aberto, onde tem uma sujeirinha, o adversário às vezes vem de tempo em tempo, e ele vai lá e toca. Aí quebrava um plano de saúde lá e dava uma despesa, uma dívida, para nós de 180 mil reais. Ia lá, quebrava um outro plano de saúde, 40 mil reais. Então, irmãos, o nosso adversário sabe, ele conhece, ele está ao nosso derredor, observando também e sabe aonde são os pontos frágeis e fracos aos quais nós ainda não submetemos ao Senhor.
E aí um certo dia eu fui em uma escola, escola bíblica, e aí Deus usou um contador para falar comigo. E aí quando esse contador começou a pregar, ele disse: olha, irmãos, hoje eu preguei para muitos empresários, e eu falei para esses empresários que eles precisam mudar a vida deles, que eles não podem ser sonegadores de impostos. E começou a ministrar, e ministrar, e ministrar. E eu disse: Senhor, eu sou um sonegador de impostos. Eu não estou entregando aquilo que é digno aos governantes, aquilo que a Tua palavra estabelece. A minha confiança não está plena em Ti, Pai. A Tua palavra diz que nós temos que adorar a um só Deus. E eu estou aqui entre Deus e Mamon, ou seja, a riqueza me preocupa muito mais aquilo que eu vou passar se eu pagar impostos, do que a minha dependência e confiança plena em Ti. E assim, irmãos, aquele dia o Senhor me quebrou. No dia seguinte eu fui a uma cirurgia, e aquele dia eu não consegui pensar direito, e no dia seguinte eu não tinha cirurgia, e aí eu fui atender um paciente, e eu falei com Deus, eu disse: Deus, eu estou mal, Senhor, eu não quero permanecer em ilegalidade nessa área contigo. Senhor, fala comigo, me mostra, Senhor, o que eu devo fazer, mas confirma no meu coração, no coração da minha esposa, porque a gente precisa tomar atitude de mudança. Irmãos, Deus usa o primeiro paciente que vem na sequência, e de forma clara Ele começa, com a autoridade de Deus, pela primeira vez na clínica, a me revelar tudo aquilo que eu precisava tomar de decisões, para que Deus viesse realmente transbordar das bênçãos dEle, nessa área também sobre as nossas vidas. Irmãos, eu tomei essa decisão, reuni a minha gerente, reuni a minha esposa, conversei com a minha esposa sempre dizia: não, se a gente for tributar 100%, pode fechar a clínica, não vamos mais pagar. E aí eu me confortava diante disso, também não queria uma mudança. Mas naquele dia o Senhor havia falado comigo, eu reuni a minha gerente e disse: faz uma análise, quanto que eu sonego de impostos, quanto que está errado aqui, quanto está tributado de cartão aqui que eu não pago, quanto que está errado aqui, e disso e daquilo. Ela lá fez um levantamento e disse: é 30%, doutor. Aí eu pensei, sabe comigo o que, pastor? Sabe como é que o homem é, o nosso coração enganoso? Eu pensei assim: eu vou aumentar agora, eu vou passar esse custo aqui agora para os pacientes, eles que vão pagar a diferença. E aí Deus veio e falou comigo: Geraldo, não, tu vais fazer e tu vais tributar e não vai ter aumento, segue dessa forma. E aí, irmãos, eu conversei com a minha esposa, como líder, como sacerdote, e aí verdadeiramente com uma palavra de Deus dentro do meu coração, e a minha esposa disse assim: por mais que eu não entenda e ainda não concorde com o governo, eu reconheço que Tu és uma autoridade de Deus sobre a minha vida, e eu vou caminhar contigo dentro desse propósito. Irmãos, era esse o momento que Deus estava esperando. Vocês não imaginam o que a partir desse dia aconteceu sobre as nossas vidas, com o transbordar de Deus na vida financeira. Deus restitui tudo aquilo que o devorador havia levado e roubado. Aquele dinheiro que havia sido levado de 180 mil reais, mais 40 mil reais, sabe como que voltou? Nós conseguimos, através da clínica, equipará-la a um hospital, e a carga tributária, que era de 16%, caiu para 8%, e o governo deu um direito de, durante 2 anos, de forma retroativa, nós recebemos todo o valor de impostos que havíamos pagado dessa diferença. Deus, Ele é fiel. Deus nos surpreende, irmãos, em cada área. Eu posso dizer para vocês aqui hoje, há anos atrás eu não podia ministrar sobre isso, pastor, porque eu não vivia isso. Hoje eu digo para vocês que eu vivo isso em verdade, que eu entrego na casa do Senhor as primícias, que eu entrego na casa do Senhor os dízimos, que eu entrego na casa do Senhor as ofertas aos projetos missionários, e tudo aquilo que Deus tem feito, irmãos, tem superabundado a minha casa, a minha família, os nossos negócios. Irmão Cidinho tem nos acompanhado e tem visto, irmãos, o que Deus tem feito na nossa vida. O nosso casamento tem sido abençoado, a nossa família tem sido abençoada, a minha vozinha de 92 anos está sendo ganha para Cristo Jesus. Deus está unificando toda a minha família que não conhecia Cristo agora por amor, e tudo aquilo que foi palavra, que foi lançada e semeada. O meu pai, através de um câncer de próstata, reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. O meu irmão aceitou a Cristo num dia de uma apendicite, sofrendo e angustiado quando ia para uma mesa cirúrgica. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus vai cuidando dos seus, e é assim que Deus tem feito, irmãos, na nossa casa, é assim que Deus tem feito na nossa família, mediante um posicionamento, ou seja, o crescimento vem dEle, é Ele quem vai gerar isso, é Ele quem vai gerar esse amor. Então nós precisamos agora prosseguir.
O segundo aspecto da santificação é essa, ela é progressiva. Então hoje você tem que ser mais separado para Deus do que ontem. Amanhã mais do que hoje, ela é progressiva. É dia após dia, a estatura de varão perfeito, a irmã pregou aqui, não vai chegar nunca. Mas até chegarmos lá é de glória em glória, de adoração em adoração, de louvor em louvor, reconhecendo diante de Deus que nós não somos nada, que não é mediante a nossa sabedoria, que não é mediante as nossas forças, mas sim mediante a glória de Deus sobre a nossa vida. E aí sim, no final, irmãos, de tudo isso, se nós seguirmos nessa santificação, nós vamos chegar no último aspecto da santificação, que é a santificação que esses santos de Deus aqui chegaram, que é a santificação futura, que é a santificação gloriosa, que é o dia que nós vamos morar eternamente com Cristo Jesus, eu e você, eternamente. Eu glorifico a Deus, irmãos, por estar vivendo isso sobre a minha vida. E a palavra que eu queria deixar para você aqui hoje, essa noite, é essa: precisamos nos santificar, precisamos deixar diante do Senhor tudo aquilo que nos afasta dEle. Se existe alguma impureza, se existe algum compartimento da sua vida que está escondido, que você tem deixado uma brecha, um buraco aberto, e você tem, na verdade, sido impedido de crescer e de fluir em Cristo Jesus em verdade, é dia de se santificar. Essa noite é noite de buscar. Sabe qual é uma outra área que a gente resiste para limpar e para purificar? É a área dos relacionamentos familiares. É uma mágoa com um parente, com um familiar, com um pai, com uma mãe, com um tio, com as pessoas aos quais nos cercam. Guardamos raiz de amargura, guardamos rancor. Quantas pessoas sofrem anos na igreja e ainda não estão crescendo e fluindo em Cristo Jesus? Às vezes a gente olha assim e vê aquela pessoa caminhando 10 anos, 15 anos, 20 anos, aguardando o cumprimento de uma promessa em Cristo. Deus fez a promessa, o Senhor vela pelo cumprimento da sua palavra, Ele é fiel e vai cumprir, mas parece que a gente está sempre num jardim de infância espiritual. A gente não quer crescer, mas para crescer a gente tem que descer, a gente tem que se humilhar, a gente tem que buscar a face do Senhor, a gente tem que se limpar, porque quando a gente se limpar, aí sim Cristo vai brilhar através da nossa vida. Então chegou o tempo, irmãos, de pararmos de vivermos em um jardim espiritual. O Senhor está colocando diante de nós uma terra fértil, um solo fértil, para que venhamos crescer e frutificar em nome de Jesus. Se coloca de pé, por bondade, nessa noite. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, amado Espírito Santo, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, entre nós. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nessa noite é uma palavra de santidade, santidade a Ti. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara. Tu és o Jeová Jiré. Tu és o Adonai, Senhor. E essa noite, Senhor, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo falou, Senhor Deus, a corações, a vidas. Tenho certeza, Senhor, que a Tua palavra quer gerar crescimento aqui essa noite em nós. Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso dessa palavra. Eu preciso Te adorar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso me purificar mais para Ti, Senhor. Não vai passar um dia, meu irmão, um dia sequer, sem que nós não venhamos errar, falhar. Mas o que o Senhor espera de nós é um coração contrito e arrebentado diante da presença dEle. E nessa noite eu te convido, para, se você quiser receber uma oração de forma especial, você vem até aqui à frente. Você que quer se apresentar diante do Senhor e quer que o Senhor gere crescimento através da tua vida, eu te convido para vir à frente nessa noite. Você que creu nessa palavra, você que acreditou e acredita nessa firme promessa, vem à frente. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família. O Senhor vai te fazer hoje um vaso novo. Você vai frutificar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai sentir algo diferente nessa noite.
E a partir de hoje, a tua casa será diferente, a tua família será diferente, teus sentimentos serão diferentes, teu espírito será renovado aqui hoje, essa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.